Gostaria de convidar as crianças para virem à frente. Tenho uma palavra para elas antes da pregação. Tudo bem, Filipinho? Opa, de onde você saiu? Debaixo do banco? Oxi, olha aí. Ah, entendi. Perfeito. Tá bom. Olha, hoje tenho duas coisas a falar para vocês. Falta a Manu? A Manu, acho que ela não está querendo vir, não. Quer? Vamos lá? Pronto. Duas coisas a falar para vocês. Primeiro, vocês fizeram uma serenata para mim de sexta para sábado. Eu peço desculpas para vocês, porque eu não consegui acordar, por duas razões. Aliás, três. Primeiro, eu estava muito mais preocupado com a chuva, com a chamada tempestade tropical. Eu estava morrendo de medo de ter um vento ali e vocês terem que ir embora. Tanto que quando eu acordei às 6 horas e eu vi a mensagem do presbítero Uriel, eu pensei, meu Senhor bendito, mandou mensagem para os pais todos virem buscar as crianças e eu apaguei aqui e eu não peguei os meus netos do lado de lá e eu já fiquei todo apavorado, né? Se tiver... Então, primeiro. Segundo, porque eu não sabia que vocês iam fazer uma serenata para mim. Vocês deviam ter me dado um toquezinho. Terceiro, porque 11h30 da noite eu estou dormindo. Eu durmo muito cedo, eu acordo cedo, então eu estava apagado, eu não consegui ouvir nada. Então, vocês me desculpem, tá bom? Oi? Vocês gritaram, né? Vocês tentaram, não consegui, peço desculpas para vocês. Mas agora, o que eu quero falar para vocês diz respeito à mensagem de hoje. Mas para isso, alguém de vocês sabe o que é um pesadelo? É uma pedra muito grande? É um peso muito grande? Não. O que é um pesadelo? Um sonho ruim. Eu tenho um pesadelo constante. Jário me lembrou disso hoje de manhã. De vez em quando esse pesadelo vem e ele acaba comigo. Eu sonho que eu vou pregar numa grande igreja, numa grande conferência. Pessoas estão assim, aguardando pela pregação, e eu estou empolgado em pregar, e quando eu subo no púlpito para pregar, eu estou pelado. É terrível, é horrível, e eu acordo todo constrangido, e eu fico apavorado, eu fico tentando achar onde eu coloquei as minhas roupas, como é que pode? Eu estou nu. E esse é um grande pesadelo para mim. Hoje, nós vamos falar de um texto que diz que nós temos que vestir as vestes de Cristo. Jesus não nos chamou para vivermos nus, mas Jesus nos chamou para tirarmos as roupas velhas do corpo e vestirmos roupas novas que Cristo nos dá. Então, hoje, esta será a mensagem, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nela. Tudo bem? Eu posso orar com vocês? Podemos orar? Senhor, muito obrigado por essas crianças. Abençoe que elas ouçam a mensagem, compreendam a mensagem e que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração de cada uma delas. Obrigado, Deus, pelo trabalho que tem sido realizado com as crianças, não apenas durante a escola dominical, não apenas durante o culto, mas também na UCP, e obrigado pelos pais que têm procurado instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Continue abençoando essa igreja e fortalecendo o Teu povo, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, podem voltar a sentar, tá bom? Por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e por favor, olha, lá atrás tem uns papéis amarelos com canetas para as crianças pegarem e anotarem as partes principais do sermão. Então, se as crianças puderem, está ali do lado do diácono Elcio, vocês têm o papelzinho e vocês têm as canetas para anotações dos sermões, tá bom?
Colossenses, capítulo de número 3, nós leremos do verso de número 5 ao verso de número 17. Olha, tem até prancheta, hein, Filipinho? Que legal. Tem que arrumar uma dessa aí para mim depois. Colossenses 3, de 5 a 17, diz assim o texto bíblico: Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo, que é o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus bendito, pela tua palavra que foi aberta, que foi lida neste momento. Fala, pois, ao nosso coração, nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Para os adultos aqui presentes, para as crianças também, vejam bem, eu não sei se vocês já atentaram para esse fato, mas toda roupa conta uma história. Toda peça de vestuário conta uma história. O vestido de noivas, por exemplo, fala do amor, fala de um compromisso, fala de uma cerimônia alegre, agradável, realizada na história do casal. O vestimento da formatura fala de uma conquista, de um sonho realizado. O uniforme esportivo revela ou a disciplina do atleta ou o time para o qual alguém torce. Toda a história, toda roupa conta uma história. Existem algumas roupas que trazem e guardam memórias agradáveis. Presente de um amigo, uma roupa usada em um dia de gala, um dia marcante, ou uma roupa utilizada em um momento triste, um velório, um funeral, a perda de alguém que nós amamos. Existem roupas que comunicam mensagens, revelam simplicidade, está mais despojado, ou, às vezes, demonstra uma certa solenidade com quem você vai conversar e onde você vai. O fato é que toda peça de roupa tem uma história e comunica uma mensagem. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo utiliza essa imagem do vestuário, das vestes, para descrever a transformação existente, ocorrida na vida do crente. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele usa
e eu gostaria de caminhar nesse sentido também com ele nos convida a olhar para qual tem sido o guarda-roupa da nossa alma. O que nós estamos vestindo? E fazermos uma pergunta: o que eu tenho vestido? O que eu preciso de fato deixar? E o que eu deveria colocar? Qual peça de roupa eu deveria colocar aqui? Quando Paulo escreve esse texto, Paulo estava falando para os crentes em Colossos de algumas coisas na vida dele que já haviam mudado. Eles tinham uma nova identidade, eles foram unidos com Cristo Jesus na morte, na ressurreição de Jesus. Por isso, eles tinham uma nova identidade. Aquela nova identidade deveria agora determinar a maneira como eles viveriam. E ele diz isso claramente no versículo de número 9, versículo de número 10, ele diz: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e uma vez que vocês se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Então, ele está falando sobre essa mudança, sobre essa transformação da velha natureza. Eles não eram mais pessoas sem Deus, sem Cristo, pessoas que estavam debaixo da ira de Deus, mas eles foram adotados, a família de Deus em Cristo Jesus, e agora eles tinham uma nova vida. Paulo utiliza, para descrever esse processo dessa transformação, ele utiliza essa metáfora das vestes. Vocês se despiram da velha natureza, vocês se revestiram dessa nova natureza. A base para tudo isso, o fundamento para tudo isso que havia acontecido na vida dos colossenses e aquilo que acontece e aconteceu também na minha vida e na sua vida, é a nossa união com Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá do texto anterior, nós meditamos domingo passado, ele diz desde o versículo de número 20 do capítulo 2, vocês morreram com Cristo. Na morte de Cristo, vocês também morreram, então vocês deveriam se considerar mortos para as coisas deste mundo. Versículo de número 1 do capítulo 3, vocês foram ressuscitados com Cristo Jesus. Assim como Jesus recebeu vida pós-morte, vocês também têm agora vida e vida eterna, vocês foram ressuscitados. Versículo 3, ele ainda diz mais, a vida de vocês está oculta com Cristo Jesus. E aí no versículo de número 4 do capítulo 3, ele diz, quando Jesus se manifestar, vocês também serão manifestos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o cristão ele só pode trocar de roupas porque ele já está em Cristo Jesus. Por causa daquilo que Cristo fez, por causa da cruz de Cristo Jesus, por causa da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, eu e você temos a possibilidade agora de termos essa verdadeira transformação e de vivermos como novas criaturas. Não precisamos mais viver como antigas criaturas. Então, observe, aqui está um ponto muito interessante, que é a mensagem da Bíblia Sagrada. O crente em Cristo Jesus, ele não é apenas uma pessoa melhorada. O crente em Cristo Jesus, ele é uma pessoa transformada. Ele é uma nova criatura, ele recebeu um novo histórico, ele recebeu um novo status. E por causa desse novo histórico e desse novo status, ele pode se despir daquilo que não agrada a Deus e ele pode se revestir de novas vestes que agradam e que honram o Senhor Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele utiliza aqui algumas expressões muito fortes, quando ele fala sobre a necessidade que eu e você temos de sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. É aquilo que eu e você chamamos do processo de santificação. Nós temos a oportunidade de sermos santificados, de sermos feitos santos, conformados à imagem de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo utiliza como metáfora para falar sobre essa santificação o despir-se e o revestir-se. Olha o versículo de número 8, ele diz assim, verso de número 8, ele nos convida a abandonar igualmente todas essas coisas. É como se ele estivesse falando de vestes, deixa elas de lado. Vocês não precisam mais delas. Certo? Versículo de número 9,
Vocês podem se despir da velha natureza. Versículo 10, se revistam da nova natureza. Olha o versículo de número 12. De novo, ele usa a mesma expressão. Revistam-se de profunda compaixão. Ele está falando dessa mudança que deve acontecer na vida do crente, no seu dia a dia, na sua nova. Se ele tem uma nova vida, ele deve ter novas vestes ou novo procedimento. Qual que é o processo de tudo isso? Eu queria falar sobre esse processo nesta manhã, sobre 3 tópicos. Primeiro, o aspecto negativo desse processo, que é o aspecto de você se despir. O aspecto positivo desse processo, que é o aspecto de você se revestir de virtudes novas. E o aspecto diário desse processo, que é um verdadeiro desfile, como que você vai andar agora com essas novas vestes. Então, do versículo de número 5 até o versículo de número 11, ele fala desse aspecto negativo. O que deve ser abandonado? Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está deixando claro que toda mudança implica em tomada de decisão. E a tomada de decisão é como que eu posso tirar o que é velho? O que deve ser abandonado? E ele usa 2 verbos muito fortes aí na sua Bíblia. O versículo de número 5, fazei morrer, mortificai. Faça morrer essas coisas. E o versículo de número 8, despojai-vos. São 2 verbos fortes, são 2 ordens, são 2 imperativos. Ele diz que o crente em Cristo Jesus tem algumas coisas na vida dele que precisam ser tiradas. A ideia aqui não é que ele está dizendo, tire essas roupas e levem para a lavanderia para que elas sejam lavadas e depois vocês podem vestir de novo. Não, ele está dizendo assim, essas coisas devem ir para o incinerador, elas têm que ser descartadas definitivamente, elas precisam ser queimadas. Essas roupas estão infestadas e elas não podem voltar para o corpo daquele que é crente em Cristo Jesus. Ele utiliza aqui um princípio. Caio, você faz uma gentileza para mim, querido? Você pode falar com os irmãos que estão lá de fora, se eles quiserem continuar conversando, ficar bem longe da minha vista, porque isso me atrapalha tanto. Obrigado. Te agradeço. Desculpem, mas vocês não imaginam o quanto que isso tira a minha atenção da exposição da Escritura Sagrada. Saber que eu tenho pessoas lá e eles estão conversando e sendo um mau exemplo para quem está do lado de cá. Me perdoe, tá? Mas obrigado, Caio. Me ajuda bastante isso. Deixa eu voltar, tentar recompor aqui e voltar na nossa meditação. Do verso de número 5 até o verso de número 11, então, o que ele está tratando é essa imagem de coisas que eu e você deveríamos, de fato, incinerar, mortificar. Não dá mais para você utilizar. E quais são essas coisas? Ele fala de algumas delas. Olha, a primeira delas, ele fala de desejos que são totalmente desordenados na nossa vida. Olha o verso de número 5. Ele diz assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele vai dar uma lista de coisas que dizem respeito ao coração. Elas nascem no coração. Imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Essas coisas são desejos que estão dentro do coração do ser humano, que em momentos normais eles não teriam problema algum. Por exemplo, sexualidade não é um problema. O problema é a imoralidade sexual, ele fala sobre isso. Pureza não é nenhum problema, mas a impureza é um grande problema. Amar não é problema, mas ser conduzido por uma paixão pode ser um problema. Ter desejos não é problema, mas maus desejos são ruins. E aí ele fala, você desejar algo também não é problema, mas você cobiçar algo é problema. Tudo isso ele está falando de coisas do coração. São desejos desordenados, quando o centro desses desejos não é Deus, mas é você. Quando você se torna o centro desses desejos e você ama mais essas coisas do que o próprio Deus, esses desejos tornam-se desordenados, a ponto do apóstolo Paulo dizer que um desses, a cobiça, é a idolatria. Idolatria significa você adorar
um ídolo. Idolatria significa você adorar algo ou alguém e não o Senhor Deus. Os desejos do seu coração tornam-se tão desordenados que você busca o prazer e satisfazer aqueles desejos fora da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo diz que eu e você temos que abandonar são os nossos desejos desordenados. E aí ele vai dizer, olha, várias dessas coisas, e ele cita inclusive a idolatria, aliás, a cobiça, e ele vai dizer, isso é idolatria. Paulo diz, façam morrer essas coisas. Por que ele diz, façam morrer essas coisas? Porque essas coisas são problemas espirituais. Versículo de número 6, ele diz assim, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo, esses são problemas espirituais porque eles provocam a Deus. Então, impureza sexual, e a palavra que aparece aqui para impureza sexual é porneia. É a mesma palavra que vem aí no termo que nós conhecemos de pornografia. Paulo está dizendo, essas coisas ofendem a Deus, elas provocam a ira de Deus, são problemas espirituais. Olha, você simplesmente se envolver em impureza, paixões, maus desejos, avareza, cobiça, Paulo está dizendo, essas coisas são sintomas de uma adoração desviada. Ao invés da pessoa adorar a Deus, ela adora a ela mesma e por isso ela cultiva esses desejos. E Paulo diz, isso é um problema espiritual, fazei morrer essas coisas. Como que Paulo diz que você pode fazer essas coisas morrer? Ele está dizendo, são coisas que você não pode negociar com elas. É como se elas fossem assim, olha, trate o pecado como se o pecado fosse uma doença terminal. E se é uma doença terminal, não é apenas uma coisa que gera um incômodo, é algo que não pode ser tolerado. Você deveria fazer morrer. Como que você vai fazer morrer? Paulo diz, em primeiro lugar, identifique esses desejos desordenados da sua vida. Por isso que Paulo dá uma lista. Ele dá uma lista para te ajudar. Essa lista aqui é uma lista representativa, não é uma lista exaustiva. Tem outras obras da carne que ele vai falar sobre isso lá em Gálatas. Mas ele dá uma lista representativa. Ele está dizendo, identifique quais são os seus desejos desordenados, aqueles que te levam a adorar a você mesmo, ao invés de Deus. Talvez Paulo deveria ter colocado aqui, conforto pessoal. Não é assim? Que às vezes nós queremos tanto o nosso próprio conforto, desejamos tanto isso, mais do que qualquer outra coisa. Talvez Paulo tivesse que colocar aqui algumas outras nossas práticas, horas e horas, na frente do Netflix, ou na frente do celular, do computador, fazendo nada, senão simplesmente vivendo o nosso momento e matando o nosso tempo. Incrível. Mas Paulo dá essa lista representativa. A primeira coisa que Paulo diz, identifique. Segunda coisa que Paulo coloca para nós é fazer morrer. A palavra que aparece aqui é mortificar. Como é que você mortifica um desejo no seu coração? Não alimente. Se você não alimenta, ele vai morrer por inanição. Mas todas as vezes que você alimenta esse desejo, ele se volta contra você com toda a força. Se o indivíduo luta contra a pornografia, e diz, eu estou sempre orando para não praticar isso, mas ele fica sempre se colocando vulnerável a imagens pornográficas, ele nunca vai vencer. Se ele diz, eu não queria fazer isso, mas ele sempre alimenta esse desejo de fazer, ele nunca vai vencer. Então, identifique, faça morrer. Reflita sobre as consequências do que isso pode trazer sobre a sua vida. Paulo diz, isso traz a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, essa expressão é fortíssima na Bíblia Sagrada, porque foi a ira de Deus que caiu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades. A ira de Deus que está reservada para o último dia. E agora Paulo está dizendo, identifique o que esses desejos desordenados, quando o seu coração adora a alguém ou alguma outra coisa mais do que Deus, as consequências disso. Está brincando com fogo. É algo sério. Segunda coisa que Paulo coloca aqui. Então, veja, ele diz assim, rejeite também as atitudes relacionais inadequadas.
Se primeiro ele falou de desejos, coisas do coração, agora ele fala de práticas, coisas de comportamento. E ele vai dizer: abandone igualmente a ira, a cólera, a malícia, a blasfêmia, a linguagem obscena do vosso falar, ou linguagem torpe. Ele fala de coisas que destroem o convívio comunitário. Ira e cólera promovem violência emocional. É difícil lidar com uma pessoa irada. Sabe por quê? Porque a ira é a explosão do frustrado. O indivíduo está tão decepcionado, está tão frustrado, ele não conseguiu fazer a vontade dele, e ele explode em ira. E quando ele explode em ira, o convívio fica abalado. Já tentou conviver com alguém iracundo? É muito difícil. Você tem medo do iracundo. Você não quer falar nada porque ele vai estourar, vai acabar o momento agradável de família, ou o momento que você... É extremamente complicado, é um pisar em ovos. E o pior é que a ira funciona. Por isso a ira é tão viciante, porque todas as vezes que você grita, que você bate a mesa, que você explode em ira, todas as pessoas ficam com medo de você e elas fazem o que você quer. Então a ira é viciante. É horrível. E Paulo diz, olha, abandone essas atitudes inadequadas no relacionamento, porque elas destroem o convívio comunitário. Elas fazem o que você quer, mas você não cresce em amor quando você explode em ira, porque no amor não existe medo. Então é complicado isso. Paulo ainda diz mais, abandone também a linguagem, a maldade, a blasfêmia, a linguagem torpe, porque são palavras que muitas vezes destroem as outras pessoas. Você usa, ao invés de você falar do seu irmão em Cristo Jesus, você coloca apelido nele, você o compara com formas disformes, linguagens obscenas no vosso falar. Você fala palavrão, essas coisas destroem a imagem da outra pessoa. E Paulo ainda diz mais, não mintam uns aos outros. Por quê? Porque a mentira corrói a confiança. Quando você lida com uma pessoa que mente, diz, como é que eu posso confiar nessa pessoa? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. É horrível. É difícil quando alguém vira para mim e diz assim, pastor, fulano falou que fez isso. Eu digo, não, eu não fiz. Pastor, fulano falou que já falou com o senhor. Não, ele não falou comigo. Pastor, fulano falou que marcou um compromisso com o senhor. Não, ele não marcou. Eu não posso mais confiar nessa pessoa. Essa pessoa está sempre mentindo. Essas coisas destroem o convívio comunitário. Mas lá na sua casa também, para sua mãe, que você sempre diz que você não vai fazer isso, você faz. Que você diz que você não vai em tal lugar, você vai. Essas coisas destroem, a pessoa começa a olhar para você e diz, como é que eu posso confiar no meu próprio filho, na minha própria filha? Como é que eu posso confiar no meu próprio pai, quando a mentira faz parte do vocabulário dele ou dela? Paulo diz, rejeitem essas atitudes relacionais. As nossas atitudes deveriam expressar o nosso compromisso devocional com Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pensa bem o seguinte, pensa numa peça de roupa que está rasgada. Cada fio que você puxa daquela peça de roupa rasgada revela um sentimento ou um ressentimento guardado ali no relacionamento. A comunhão e a alegria do relacionamento comunitário se desfaz assim também. Atitudes inadequadas, que são fios que vão sendo puxados, e a peça toda desaba. Paulo diz, em primeiro lugar, rejeite os desejos desordenados. Rejeite as atitudes inadequadas. Considere qual que foi o propósito original da criação de Deus. Versículo de número 10, ele diz assim, vocês se revistam da nova natureza, que renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que Deus criou. Considere como foi que Deus criou o homem lá no Éden, para que ele pudesse viver e desfrutar da comunhão com Deus. Considere isso. Qual que deve ser a sua imagem resetada? Algumas coisas e algumas vestes que você deveria deixar de lado. Como é que a gente faz isso? Deixa eu contar uma história e agora as crianças vão
vão se lembrar dessa história também. Tem um livro, se não me falha a memória, o 5º livro das Crônicas de Nárnia, que fala sobre a viagem do peregrino da alvorada. É um navio. E nesse navio que está viajando, o príncipe Caspian, juntamente com os meninos Edmundo, e agora tem até um primo dele ali, o Eustáquio, ele se envolve nessa viagem, e eles vão viajando para tentar identificar algumas ilhas, locais que não haviam sido identificados e conseguir, de alguma forma, encontrar 7 nobres da época do que o pai do príncipe havia enviado para explorar algumas cidades. O problema é que o Eustáquio, que é o primo do Edmundo, que está dentro desse navio, é um menino chato. Eu nunca vi um gurizinho chato como aquele bendito do Eustáquio. Ele não gosta de nada, ele não gosta de ninguém, ele está sempre reclamando, ele não acredita, ele é incrédulo, ele não acredita no Aslan, ele não acredita no que as pessoas falam, não acredita em Nárnia, nada. Ele é egoísta, arrogante e incrédulo. Mas em determinado momento, o navio ancora, assim, próximo a uma ilha, e o Eustáquio, ele vai para um determinado vale, e ali naquele vale ele descobre uma caverna repleta de ouro, pedras preciosas, e ele cobiça tanto aquilo que tem um bracelete, que ele coloca o bracelete no braço, e quando ele dorme, e quando ele acorda, ele está doido para tomar água, e quando ele vai tomar água, ele olha na água e ele vê um dragão, e ele fica apavorado com o dragão, e ele sai correndo, e ele vê uma sombra de um dragão vindo também sobre ele, e ele fica todo apavorado, ele não sabe o que faz, mas até que ele percebe que ele é o dragão. Ele havia se transformado em um dragão. Como o dragão, ele fica solitário, as pessoas têm medo dele e as pessoas se distanciam dele. Até que chega um determinado momento. Depois de muito tempo, ele muda, ele se encontra com Aslan, o leão do filho do imperador de Além-Mar, que nas Crônicas de Nárnia representa Cristo. E o Aslan diz para ele assim: você gostaria de tirar essa pele? Ele diz: gostaria, eu quero tirar a pele. Ele diz: se você tirar essa pele, você banhar nessa água, você voltará a ser criança. E ele tenta então, e ele começa com as suas garras, ele começa a se coçar, e ele consegue tirar a pele, e ele diz: finalmente livre. E quando ele entra na água, ele percebe, ele é um dragão ainda. Ele descobre que os dragões, assim como as serpentes, eles têm essa capacidade de arrancar toda a pele, renovar a pele. E ele tenta de novo, e nada, e até que o Aslan diz para ele assim: você quer que eu tire para você? E ele diz: sim. E a primeira garra do Aslan, que bate naquela pele, e Eustáquio diz: atingiu quase que o meu coração. Mas finalmente, Aslan tira aquela pele dele e deixa que ele arranque. E Eustáquio escreve: a primeira garra que ele colocou em mim foi tão profunda que eu pensei que me rasgaria o coração, mas quando ele começou a arrancar a pele, eu percebi que era muito mais profunda do que eu podia alcançar. A dor era terrível, mas quando ele terminou, ele me jogou na água, eu senti um alívio, uma alegria indescritível. Tornei menino novamente. É só Cristo que pode operar a verdadeira transformação e nos possibilitar, nos despir dos desejos desordenados, dos relacionamentos inadequados e nos voltar à imagem original criada segundo Deus. Mas Paulo não para aqui. Se nós apenas tirássemos as nossas roupas inadequadas, se nós apenas mortificássemos os nossos pecados, tudo isso nos levaria para o moralismo. Mas Paulo diz que nós temos que ser revestidos de algo novo. E aí ele diz, do verso de número 12 em diante, ele fala sobre o que nós devemos nos revestir. Ele diz que nós devemos nos revestir, abandonar os vícios no passado, mas nos revestir de virtudes. E ele vai dizer que esse revestimento, em primeiro lugar, é um processo comunitário. Antes do versículo 12, versículo 11, ele diz: não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, necircuncisão, bárbaro, cita, mas Cristo é tudo em todos. Ele fala sobre esse projeto comunitário. Ele vai dizer: você se revestir das virtudes de Cristo.
Você precisa da igreja de Cristo Jesus. Não existe na Bíblia Sagrada a ideia do crente solitário, mas existe na Bíblia Sagrada a ideia do crente que foi alcançado e foi colocado em um corpo. E agora, como um corpo, todos juntos, eles devem praticar esse projeto comunitário de se revestirem como uniforme de um time, onde Deus nos permite nos identificar com a nossa nova família em Cristo Jesus. Então ele diz, isso deve ocorrer em um contexto comunitário. Por que isso é importante? Deixa eu fazer apenas uma pequena aplicação. Isso é importante para muitos cristãos que acham que eles não precisam da igreja. Isso é importante para muitos cristãos, que eles acham que se eles apenas estudarem teologia na internet, apenas lerem a Bíblia, nunca mais irem à igreja, eles continuarão sendo santificados e transformados da mesma maneira que os outros seus irmãos em Cristo Jesus, que se esforçam por acordar domingo de manhã ou domingo à noite e adorar o Senhor. Essa é uma das mentiras que o inimigo tem colocado na mente de muitos crentes atuais, que não tem nenhum fundamento bíblico. Porque esse revestimento é um projeto comunitário. Eu gosto muito de uma expressão do Spurgeon, aquele pregador batista britânico, que ele diz assim, ele sempre dizia para os membros da igreja dele, não faltem o culto dominical, não falte o culto dominical. E um dia ele chegou e disse assim, olha, Tomé um dia não estava entre os discípulos quando Jesus apareceu e ele não viu Jesus. Então ele diz assim, Tomé faltou o culto dominical e perdeu de se encontrar com Cristo ressurreto. Então, não falte o culto dominical. É uma atitude comunitária, onde você se envolve uns com os outros. Mas Paulo diz assim, esse revestir deve ser de acordo com a nossa nova identidade. É por isso que o versículo 12 ele diz, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. A ideia é o seguinte, as pessoas dizem, o hábito faz o monge. Não, na Bíblia Sagrada, a sua identidade deveria determinar qual que é a sua vestimenta. O que você é, a liturgia do cargo, o que você é, determina o que você veste. Se somos filhos de Deus, nós devemos nos revestir de roupas que expressam a nossa filiação a Deus. Nós não somos mais pagãos, nós não somos mais pessoas sem Deus do mundo. Nós somos agora, como eleitos de Deus, se revistam. E aí Paulo dá uma descrição de quais são as peças do novo traje. Compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você colocar o seu coração no sofrimento do outro. É você olhar para outra pessoa que está sofrendo e você se identificar com ela. Bondade é você agir em prol da outra pessoa. Humildade é você seguir o exemplo de Cristo Jesus. Mansidão, eu gosto da definição de mansidão. Força sob controle. Incrível, não é? Quando na fazenda eles amansam um animal, eles amansam um cavalo, é uma força tremenda, mas sob controle. Mansidão é você ter toda essa força e impulsividade que você tem, mas sob controle. Paciência é perseverança, mesmo quando os outros falham com você. E é incrível que todas essas virtudes que o apóstolo Paulo vai mencionar agora, do versículo de número 12 em diante, todas elas são virtudes de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, você que se despiu dos vícios do velho homem, você se reveste de Cristo Jesus. O velho homem se preocupava consigo, era o egoísmo. O novo homem passa a olhar para o próximo, a semelhança do que Cristo fez. Depois Paulo diz assim, olha, para você se revestir de Cristo, você precisa de algo que mantenha unidas todas as peças. E ele diz no versículo de número 14, acima de tudo, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é como aquele cinturão que mantém as peças no lugar. Quando eu visto uma calça ou uma camisa, eu preciso do cinto para segurar as duas, né? Então, o amor é mais ou menos assim. Ou se você não está na minha condição física, pense no amor como sendo os fios que vão costurando as partes de todas as peças e mantém essas peças juntas. E Paulo agora diz, olha, revista-se de Cristo.
e, acima de tudo, seja o amor. Se você não tem o amor, você não tem esse fio que segura as peças juntas. E é como aquele botão no seu vestido ou na sua camisa que está prestes a cair e você precisa daquela linhazinha ali para costurar e manter aquilo junto. Mas a última coisa, o apóstolo Paulo ele fala do que você tem que abandonar, do que você tem que vestir. E agora, como que você deve andar? E eu quero que você pense na ideia daquela pessoa que tirou roupas velhas, colocou roupas novas e ela vai agora para um verdadeiro desfile. Sabe por quê? Porque a vida com Cristo Jesus é sempre um desfile no mundo. E agora você vai andar, você vai vestir um novo andar, você vai se revestir. Se você apenas abandonar e não se vestir de roupas novas, isso é moralismo. Mas se você abandonar roupas velhas, vestir roupas novas e não fazer nada, você vai ficar numa estagnação. É como aquele manequim da loja que não faz nada, está parado ali. Mas quando você anda, as pessoas agora veem a sua nova roupa. Hoje pela manhã, quando nós estávamos nos arrumando, tomando o café da manhã, os dois, Benjamin e Levi, estavam conosco lá em casa e eles não tinham a roupa de virem para a igreja, porque eles ficaram em casa ontem sem planejamento. Eles ficaram conosco, eles queriam ficar, eles ficaram sem planejamento. E então eles disseram, eu estava saindo para a igreja, eles disseram, queremos ir com você. Eu disse, vocês não têm roupa para ir para a igreja. E aí o Levi virou para a avó dele e disse assim, vovó, alguém pode ir para a igreja de pijama? E aí a avó dele diz, não, a pessoa não pode ir para a igreja de pijama. Ela tem que ter uma roupa para ir para a igreja, e normalmente uma roupa especial. E alguns de vocês devem se lembrar daquela época em que a melhor roupa era chamada a roupa da igreja, porque você guardava aquela melhor roupa, você ganhava aquela roupa de presente, e o primeiro lugar que você usava aquela roupa era na igreja. Então era mais ou menos isso. Então a ideia que é mais ou menos essa. É a ideia de um verdadeiro desfile. E para você desfilar, o que deve coordenar esse desfile? O que deve orientar esse desfile? Paulo diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Que a paz de Cristo regule o seu andar. Que as decisões que você tomar na sua vida, nesse novo andar, com novas vestes, sejam governadas pela paz de Cristo. Então você deveria se perguntar assim, olha, isso que eu vou fazer vai contribuir para haver paz ou guerra aqui em nosso meio? Deveria estar na sua cabeça. A paz de Cristo deveria ser o árbitro, ela deveria reger você. Enquanto o mundo é regido pela ansiedade, você é regido pela paz de Cristo Jesus. Ou você deveria dizer assim, olha, o que eu vou recusar nesse momento fazer? Mantém a paz na igreja ou provoca dissentimento na igreja? O seu novo andar tem que ser controlado, regulado pela paz. Paz é um árbitro. Um árbitro é aquele indivíduo que ele interrompe o jogo quando existe alguma falta. Então, a paz de Cristo deveria apitar também se o que você está fazendo é correto ou não. Segunda coisa, ele diz, seja a palavra de Cristo que habite na vossa mente, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Paulo está dizendo, nesse novo andar, nesse desfile que você tem como cristão, não basta apenas você conhecer a Bíblia, ela tem que habitar em você. Não basta apenas você conhecer parcialmente a Bíblia, ela tem que habitar profundamente, porque ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então precisa ser profundamente, ricamente em vós a palavra de Cristo. E quando a palavra de Cristo habitar ricamente em vós, quais são os benefícios? O que você pode fazer? Paulo diz, você poderá ensinar, instruir uns aos outros. Você poderá aconselhar, aplicando sabedoria bíblica para outras pessoas, e você poderá viver como uma expressão de louvor, sempre agradecendo a Deus na sua vida. Uma igreja que está separada da palavra de Cristo
é uma igreja que está árida, vazia, sem vida. Mas Paulo diz, que o seu coração seja direcionado pela paz de Cristo, a sua mente seja habitada pela paz de Cristo. E aí no versículo de número 17, que a sua motivação, o seu novo propósito é fazer tudo para a glória do Senhor Deus. E aí ele vai dizer, como esse propósito é abrangente, tudo o que vocês fizerem. Como que ele é nobre, fazer no nome de Cristo, está representando Jesus quando você faz isso. E quando você faz isso, você está expressando gratidão a Deus. Então, Paulo está dizendo, o seu coração é regulado pela paz, sua mente é moldada pela palavra e a sua vida é orientada para a glória de Deus. Esse deve ser o seu novo andar cristão. Bom, deixa eu parar aqui. Toda roupa conta uma história. Lá no meu guarda-roupa, no seu guarda-roupa, tem roupas que contam histórias tremendas. Eu olho para as minhas camisetas, para as minhas meias. Eu tenho as minhas meias que eu não quero me desfazer delas. Eu tenho algumas meias não vou contar a idade para vocês, mas eu já costurei tanto aquelas meias e o dedo aparece de vez em quando. É a minha meia especial para dormir nos dias de frio. Que assim, num ato de grande generosidade, quando o frio é muito intenso, eu até deixo a minha esposa usar. Mas elas têm memórias, tem uma história por detrás delas. Tem aquelas camisetas que dizem assim, mas por que você ainda está vestindo essa bendita camiseta? Eu tenho algumas camisetas da época que, se não me falha a memória, é porque Danilo foi para a faculdade nos Estados Unidos, ele tinha 17 anos de idade. Uma camiseta com uma mensagem não muito agradável, mas está lá. E eu gosto da camiseta. A Mary disse, por que você não joga isso fora? Porque ela tem história. Eu me lembro quando eu comprei, eu me lembro quando eu vesti, e ela ainda serve. Então eu deixo lá guardado comigo. Difícil, às vezes, você abandonar aquele paletó. É claro que eu tive que abandonar o paletó do casamento, porque eu pesava 60 quilos quando eu me casei, e logo no primeiro ano eu fui para 80, nunca mais consegui voltar para os 60. Então, eu usei uma vez só. Então, esse eu tive que abandonar rapidamente. Foi rápido. Toda roupa conta uma história. Mas a palavra de Deus, ela usa essa metáfora para dizer, você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você recebeu um novo histórico, o histórico de Cristo sobre você. E você deveria vestir roupas que refletem Cristo Jesus, ao invés de refletir o mundo pagão. Então, abra mão, despreze, mortifique os seus desejos desordenados. Abra mão deles. A ira de Deus vem sobre as pessoas que o praticam. Abra mão das suas atitudes inconvenientes naqueles relacionamentos. Tem pessoas que têm atitudes tão inconvenientes que elas dizem assim, é só brincadeira. Está brincando de ser inconveniente. Tem um texto em Provérbios que diz assim, que há uma maldição para aquele que engana o seu irmão e disse, fiz isso de brincadeira. Ouch! Isso dói. Essas coisas devem ser abandonadas, elas deveriam ser deixadas de lado. Elas deveriam ser totalmente incineradas, queimadas. Volte para a sua imagem original, mas revista-se de Cristo Jesus na sua vida. Será que você está, de alguma maneira, mostrando para as pessoas a bondade de Cristo, a compaixão de Cristo, a humildade de Cristo? Revista-se de Cristo. Que sua mente seja governada pela paz de Cristo Jesus e direcionada às decisões que você vai tomar, o que você vai pensar, o que você vai fazer. Você deveria dizer o seguinte, será que eu tenho a bênção de Cristo Jesus quando eu faço isso? O que eu vou fazer traz paz para o povo de Deus, traz paz para a minha família, traz paz e glorifica ao Senhor Deus. Seu coração seja direcionado pela palavra, arraigado na Escritura Sagrada, ali, totalmente habitando em você, e você se lembrando desses princípios da palavra de Deus.
e que a sua vida, todos os seus atos sejam para a glória do Senhor Deus. Recapitulando a história que eu contei para as crianças, de fato, eu tenho um pesadelo de, às vezes, pregar e, no momento que eu chego na pregação, o rei está nu. Cristo não nos chamou para vivermos uma vida desnuda. Mas Cristo também não morreu na cruz e não nos salvou para nós vivermos com as mesmas práticas e as mesmas roupas que nós sempre usamos no nosso período de incredulidade, de rebeldia. A ira de Deus vem sobre essas coisas. Cristo nos salvou para vivermos em novidade de vida, vestes novas, e vivermos para a glória de Deus. Vamos responder essa mensagem nesta manhã, colocando-nos de pé e cantando aquele cântico, Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu gostaria que você cantasse se isso fosse uma verdade na sua vida. Mas se isso não for uma verdade, por gentileza, não cante, porque você vai estar mentindo. E nós acabamos de falar, não mintais uns aos outros. Então, se a sua vida não foi transformada, se o seu coração não foi transformado, não cante. Ninguém te obriga a cantar. Pode ficar quietinho, não faça. Mas se você, de fato, já foi mudado por Cristo Jesus, quer vivenciar essa novidade de vida, Jesus Cristo mudou o meu viver.